Olha aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com uma sessão diferente. Vamos fazer aí, como eu já disse inicialmente, o professor Josivan vai abordar com vocês vários assuntos. Vamos deixar, então, reservado esses dias de início de semana para curiosidades. Professor Josivan, formado em História, Complementação em Geografia, atualmente estou estudando Ciências Sociais, Sociologia. Então, tem um campo aberto aí de estudos na área das ciências humanas. Beleza, galera? Hoje é dia 20 de janeiro de 2025, um grande evento está acontecendo no mundo, então vamos para o que nos chama a atenção, curiosidades geopolíticas. Professor Josivan está aqui explicando para vocês, falando com vocês sobre as curiosidades da geopolítica mundial. Dia 20 de janeiro, temos então 3 curiosidades para abordar sobre essa data, sobre esse dia, tá bom? Vamos lá? Ao que nos interessa nesse dia. A primeira curiosidade é por que chamou tanta atenção o fato da posse de um presidente dos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a ter um sistema de governo presidencial, ou seja, onde uma pessoa é eleita, é escolhida para governar, para gerenciar, para presidir as ações decididas por um Congresso, deputados e senadores. E em vários países, o presidente tem normalmente um mandato de 4 a 5 anos, a maioria dos países. Esse painel que está sendo apresentado aqui para vocês, eu vou deixar ele um pouco maior. Vamos ver se a gente consegue aqui melhorar aqui a imagem para vocês. Não, estão ficando aqui mais nesse cantinho. Olha lá. O que nós temos aí, galera? Nós temos de azul, são os países que têm um sistema presidencial, presidencialismo total. Daquela concepção onde, desde o início lá nos Estados Unidos, da Declaração de Independência, lá de 4 de julho de 1776, o foco não é a história dos Estados Unidos, mas do presidencialismo. E por que a posse de um presidente dos Estados Unidos chama a atenção? Não só por toda a sua questão econômica, né, todo o seu poderio militar que tem hoje, mas também por essa tradição, por essa ser o primeiro país a ter um presidente. Se vocês olharem, então, para o mapa, dá uma olhadinha, dá uma espiadinha aí no mapa aí, quais são os países que estão na cor azul? O nosso mapa mundi, ele predomina a cor azul? Não! Olha lá, ó, são só alguns países que têm esse presidencialismo total, tá? Onde nós temos a divisão dos 3 poderes e o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Então, ele tem uma força maior, só que a sua força ela não é igual a de um ditador ou de um monarca absolutista, assim como era a época da independência dos Estados Unidos. Esse presidente tem que seguir as leis, todas as leis, tá? Que são elaboradas e ratificadas por um Congresso, tá bom? Então, o sistema presidencialista. Então, nós temos aí, na cor amarela, tá? Os que estão na cor amarela são os países semipresidencialistas, onde o presidente ele é chefe de Estado e um pouco chefe de governo, porque ele divide o presidente junto com um primeiro-ministro, tá? Como tem, por exemplo, na França e aqui também na América do Sul, 2 países, né? E, na realidade, um só país, que é o Peru, tá? Também destacado aqui de amarelo na América do Sul. O outro amarelinho que tem na América do Sul é a Guiana Francesa, que é um departamento da França. De verde são os países que são repúblicas parlamentaristas.
Então, o presidente só exerce aquela função de Estado, porque o chefe de governo mesmo, quem governa é o primeiro-ministro, tá? E no que está de laranjinha, nós temos aí as repúblicas parlamentaristas, onde o chefe de governo é separado do chefe executivo. As outras cores, marrom, vermelho, lilás, aí tem a ver com as monarquias, algumas monarquias parlamentaristas, monarquias constitucionalistas, tá? Mas o nosso foco aqui maior é o presidencialismo, tá? Então, onde inclui na América aqui, por exemplo, Brasil, Argentina, México e hoje os Estados Unidos. Por isso aí a ideia de falar um pouco sobre essa curiosidade, tá bom? Vamos tentar manter o nosso foco aqui. Estamos de olho na tela. Posse presidencial, dia 20 de janeiro. Em primeiro lugar, tradicionalmente, é o presidente do Supremo Tribunal lá deles, tá? O juiz da Suprema Corte deles que preside a cerimônia de juramento, tá? Por essa razão, que se for domingo, dia 20 de janeiro, ela é remarcado para segunda-feira, dia 21, já que o sistema, no domingo, eles não têm expediente de trabalho. É um feriado, só que é um feriado onde não dispensa o trabalho das pessoas, tá? Então, quem quiser participar lá, assistir a posse, tem que combinar com o patrão uma folga, tá? Então, não dispensa o trabalhador. Antes, era lá no mês de março, tá? No dia, se não me engano, aí dia 4 de março. Mas já foi. Desde 1933 que eles mudaram. Por que mudaram para o dia 20 de janeiro? Para, então, aí essa, vamos dizer assim, terceira semana de janeiro. Porque ficava muito distante, né, da eleição, propriamente dita, até chegar à posse. Como assim distante? A eleição, onde as pessoas participam e votam nos delegados, é lá no mês de novembro. Esses delegados, no mês de dezembro, confirmam ou não, mas até hoje todos confirmaram, o voto de cada delegação, de cada estado. Então, de dezembro até março é um longo período, por isso que eles anteciparam para o dia 20 de janeiro. Os deputados e senadores, eles assumem o seu mandato no dia 3 de janeiro. Tudo bem? Vamos lá? Seguindo aqui. Os vários símbolos durante a posse, vocês estão acompanhando aí. Um curioso é sobre o uso da Bíblia. Olha só, que os Estados Unidos é um país que segue aí bem, pelo menos na sua cartilha constitucional, os princípios do liberalismo, né? Está um pouco mais distante das questões religiosas, porém, o uso da Bíblia não é uma regra, mas quase todos os presidentes usam ou usaram a Bíblia como um livro para se apoiar, né, no seu juramento. Então, um dos discursos, né, aí eu vou pegar o primeiro discurso de posse, que é de George Washington, 30 de abril de 1789, quando ele toma posse como primeiro presidente eleito dos Estados Unidos, aquele ser todo-poderoso que governa o universo, que preside os conselhos das nações. Eu me engasguei aqui, ó. Tá calor demais nessa segunda-feira aqui em Peruíbe. Voltando aqui, ó. Aquele ser todo-poderoso que governa o universo. Ele está falando de Deus, tá? Cristão, tá? Que preside os conselhos das nações e cujas ajudas providenciais podem suprir todos os defeitos humanos, consagre as liberdades e a felicidade do povo dos Estados Unidos. Então, ele se apoia também aí na religiosidade, em algo maior. Ele está dizendo que acima deste homem há um Deus, há um ser supremo, há um Deus todo, um ser todo-poderoso. Tanto é que George Washington, ele não aceita, e ele vai dizer em vários discursos, que como ele é o primeiro presidente, ele não aceita ser chamado de Vossa Alteza, Excelentíssimo. É Senhor Presidente. Pronto, e acabou. E dando continuidade para o fim, olha só que curiosidade geopolítica.
Muitas pessoas falam, estou acabando aqui meu tempo, vamos pegar aqui rapidinho, vamos deixar um outro dia mais específico para dedicar a isso. Muitas pessoas falam, consciência negra só tem no Brasil. Não, não. Nos Estados Unidos também tem o dia de Martin Luther King, tá? Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, porém, é agora, né, dia 20, 21 de janeiro, que é comemorado o seu dia, tá? Ele foi morto, assassinado lá em 1968, no dia 4 de abril, tá? E ele faz toda uma luta pelos direitos civis, tá? E eu vou dar uma lida aqui só no comecinho do seu discurso, do seu texto, um dos discursos mais aclamados mundialmente, que é Eu Tenho um Sonho. Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano, nos ideais americanos. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. O discurso continua, segue, tá? Hoje também, então, é um feriado nacional nos Estados Unidos, tá? O dia de Martin Luther King é um feriado para se lembrar sobre a luta dos direitos civis, tá? Assim como nós temos o nosso dia 20 de novembro, que celebra a morte, né, de quem lutou também pela liberdade dos escravizados, que é Zumbi dos Palmares. Nós temos que também transformar muito mais o 20 de novembro pela luta dos direitos civis, pela igualdade. Esse discurso de Martin Luther King tem que estar enraizado em todas as pessoas que são governadas pelo Deus Supremo, do qual o Todo-Poderoso, que governa todas as nações desse nosso mundão, desse nosso Brasilzão. Curiosidades geopolíticas. Professor Josevan explica para você.